Eu creio que a solidão é um dos maiores medos do ser humano. Pessoas têm muito medo de ficarem sozinhas. Porque a solidão dói. Você pode ser muito forte, mas você não tem como negar isso. A solidão dói. E as pessoas, por conta desse medo, dessa dor de solidão, elas se envolvem cada vez mais com atividades para não correr o risco de ficarem só. Corremos, nos ocupamos, olhamos para a nossa agenda e dizemos: eu tenho que fazer algo. Nós não temos filtro nenhum quando não queremos ficar sozinhos. Nós não entendemos que vencer a solidão a todo custo também é tão ruim quanto ficar sozinho. Vencer a solidão sem filtro e sem critério é tão devastador como ficar sozinho. E se a solidão é um problema, a insatisfação, a tristeza, a insegurança e a depressão vão acompanhar você. Tudo isso por um erro muito cruel que nós cometemos. Qual é o erro? Confundir solidão com solitude. A solidão, o que ela faz com a gente? Primeira coisa que uma pessoa solitária sente: carência. Carência de atenção. Ela quer ser vista, notada. Será que você não está hoje carente de atenção? Será que você não está hoje desprotegido ou se sentindo abandonado? Ao contrário do que muitos pensam, a solidão é terrível, mas tem uma estratégia em Deus para que você não se sinta carente de atenção, abandonado e desprotegido. É a solitude. É preciso separar o que é solidão do que é solitude. A solidão é caracterizada por um vazio existencial. A solidão é caracterizada pela falta de relações significativas. E portanto eu me sinto vazio. Eu preciso ter alguém comigo. Eu preciso ter alguém comigo. E mesmo cercado de muitas pessoas, eu sinto em dizer, mesmo com compromissos lotados, a solidão e a amizade nunca vai preencher esse vazio. É como a coruja no deserto e como uma coruja entre as ruínas. A coruja no deserto e a coruja entre as ruínas, e sempre está sozinha. Existe solidão nos orfanatos, existe solidão nos asilos, existe solidão nos hospitais. Somos diariamente impulsionados para esse mundo de multidões, e um mundo de multidões solitário. Todo mundo morrendo de medo de ficar sozinho. Todos morrendo de medo de ficar sozinho. Não tenha medo de ficar sozinho, porque Deus nunca vai te abandonar. Que segurança! Essa é a vontade de Deus, migrarmos da solidão para a solitude. O problema não é ficar sozinho, o problema é ficar vazio. Se solidão é um vazio existencial, onde eu tento a todo custo preencher com relações interpessoais, para que algo preencha e nunca vou conseguir, a solitude é o contrário. A solitude é estar num mundo cheio de ruídos, cheio de confusão, e encontrar calmaria sozinho. Solitude é entender que aquilo que mata o solitário não mata aquele que vive de solitude. Porque a solitude nos faz nos abrir para Deus, estabelecer relacionamentos significativos com Ele. Momentos de solitude nos dão a oportunidade de sermos profundos. Nossa esperança é renovada, os pensamentos e sentimentos são alinhados. De como momentos de solitude são importantes, de como momentos de solitude são essenciais. Eu não estou dizendo que é ruim ter pessoas perto, não, tem que ter um equilíbrio. Eu preciso de gente ao meu lado, mas a solidão vai me fazer trazer qualquer tranqueira para estar do meu lado. Mas não deveria ser o fim do mundo estar sozinho, não deveria ser o fim da linha estar em casa sozinho, porque estar sozinho deveria ser uma bênção, quando eu entendo o que é a solitude. O silêncio está intimamente relacionado à confiança. Quem tem medo grita, quem tem medo se apavora, mas a solitude é o silêncio, e que só é possível ficar em silêncio quando você confia. É aquele momento que não tem ninguém perto,
não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem ninguém. E ao invés de deixar minha cabeça ficar rodando como um peão, o que eu vou fazer? Será que estão pensando? O que será que estão tramando contra mim? O que será que vão fazer contra mim? Meu Deus do céu, e agora? E agora? No momento da solitude, não seja precipitado de lábios. Essa é a esfera da solitude, é a esfera da liberdade, de ficar em silêncio. Mas é preciso ficar em silêncio, não para dar ouvido a você, mas para dar ouvido à voz de Deus. Porque embora o silêncio seja traduzido como ausência de linguagem, embora o silêncio seja traduzido como ausência de comunicação, o silêncio sempre envolve um ato de poder ouvir. Muito mais do que se alguém vai falar comigo ou não. Quando eu estou em silêncio, eu estou dizendo, eu estou pronto para ouvir. Em momentos de solitude, onde ninguém está lá, a solitude vai sempre preparar você para algo novo. Então pratique a solitude. Pratique. Fale menos e ouça mais. Fale menos e ouça mais. Para sair da solidão, nós temos que reconhecer que o propósito das pessoas muitas vezes não é nos satisfazer. O propósito das pessoas muitas vezes é satisfazê-las conosco. Quando você quer alguém perto de você, muitas vezes você não quer alguém para ajudar, você quer alguém para que alguém te ajude. Esse é o problema da solidão, porque a gente acha que alguém perto de mim vai me ajudar a melhorar, que alguém perto de mim vai me ajudar a ser mais completo, que tendo companhia, eu terei mais ferramentas de enfrentar os meus desafios, que tendo mais companhia, a dor vai ser menor. Na verdade, a gente não quer companhia para curtir a companhia. Muitas vezes nós queremos companhia porque temos medo de quem nós somos de verdade, medo de ficar só. Mas para sair da solidão, você tem que ir para a solitude. Tenha amigos, mas não dependa deles. A solitude é uma bênção. Ficar sozinho nunca deveria ser um problema para nós. A solidão, ela sempre vai existir para aqueles que não encontraram a Deus. A solitude sempre vai existir para aqueles que encontraram a Deus. Contente-se. O Senhor nunca te deixará e nunca te abandonará.